pessoal, eu sou a professora Rosângela, eu vou estar trabalhando com vocês nas disciplinas de Matemática Aplicada e Física Aplicada. Hoje, a nossa aula 1, nós vamos começar e dar início em Matemática com Geometria Plana. Bom, nós vamos entender o que significa a gente falar sobre uma figura plana. Nós temos duas maneiras de considerar uma figura, né? Ou ela vai ser uma figura plana ou uma figura espacial. Um exemplo de uma figura plana, por exemplo, este quadro, ele é plano. Uma figura espacial, esse apagador. Figura espacial, a gente tem como base os poliedros. Todos os poliedros são figuras espaciais. Bom, nós vamos agora ver perímetros, tá? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, quando eu falo e quero saber qual é o perímetro de uma figura, a gente tem que pegar e somar todos os lados dessa figura. Um exemplo, aqui eu tenho uma figura e ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Para eu poder saber o perímetro dessa figura, eu coloquei de duas maneiras, tá? Mas as duas é exatamente as mesmas coisas, só mudei a maneira de calcular. Bom, eu somei tudo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados com 4 metros e tenho 1, 2, 3, 4 lados com 3 metros. Somando tudo, eu tenho 44 metros. Perímetro também, da mesma formação. 8 vezes o 4, mais 4 vezes o 3. Que somando 32 mais 12, também dá 44 metros. Bom, continuando ainda sobre perímetro. Nós temos uma figura chamada círculo, que ela não vai com a mesma formulação das outras em relação à soma de todos os lados. Então, como que nós calcularíamos o perímetro de um círculo? Bom, só para lembrar, tá? Aqui está o círculo. Ponto central, 0. À medida que vai do ponto central, do 0, até a extremidade, a gente chama de raio. Uma medida que vai de uma extremidade até a outra, passando pelo ponto 0, passando pelo centro da minha extremidade, a gente chama de diâmetro. Logo, o valor de um raio é exatamente a metade de um diâmetro. Então, raio é igual a diâmetro dividido por 2. Como nós vamos utilizar o valor de π, ele tem um valor específico. O valor dele é aproximadamente 3,14. E como que nós vamos calcular o perímetro de um círculo? Utilizando estas formulações, uma ou outra. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Ou, já que o diâmetro é exatamente o valor do raio vezes 2, eu posso substituir. Então, π vezes o diâmetro. Essas duas formulações é a mesma, só que com informações diferentes. Então, como que nós faríamos? Se eu fosse calcular o perímetro desse círculo, 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. 2 vezes 3,14, que é o valor do π, vezes o valor do raio, que é 2. 2 vezes 3,14, 6,24. 6,24 vezes 2, 12,56 centímetros, que nesse caso a minha unidade de medida é centímetros. Agora nós vamos ver a área. Como perímetro nós vimos que é exatamente uma medida, vamos dizer assim, a grosso modo, seria o comprimento de uma figura. Nas áreas, é exatamente o valor da superfície
daquela figura. Então, nós temos algumas figuras principais: quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio e o círculo. Para cada uma delas, a gente tem uma formulação para calcular a área dessa figura. Quadrado, lado vezes lado. Então, lado vezes lado, ou L ao quadrado. Retângulo, base vezes a altura. Base vezes altura. Triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Losango, diagonal maior vezes a menor, dividido por 2. Trapézio, base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. E o círculo, ainda mantendo o valor de π como 3,14 aproximadamente, a área π vezes o valor do raio ao quadrado. Agora, o que é interessante é que quando a gente fala de perímetro, a gente tem as unidades de medida elevadas a 1, ou pode-se dizer sem nenhum expoente, né? Como nós vimos, 10 metros, 15 centímetros e assim por diante. Já os cálculos de superfície, que são os de área, essas unidades elas serão elevadas ao expoente 2. Então, agora a gente vai ter 10 metros quadrados, 20 centímetros quadrados. Então, sempre com a unidade de medida que é dada na questão, elevada ao quadrado. Isso passa a ser uma característica das áreas. Então, é fácil a gente entender que quando eu tenho 10 metros, eu estou falando de perímetro. Se eu tiver 40 metros quadrados, eu estou falando de áreas. A gente vai ver alguns exercícios em que a gente vai utilizar isso, ok? Coloquei no quadro algumas figuras para servir de exemplo, para a gente poder calcular e tentar tirar algumas dúvidas. Primeira figura, quadrado. Formulação do quadrado, lado vezes lado. Se o meu lado é 4, então para eu calcular a área, L ao quadrado, como eu falei, 4 vezes 4, o mesmo que 4 ao quadrado, 16. Qual é a unidade de medida? Metros. A gente viu que em área vai vir sempre com expoente 2. Segunda figura, retângulo. Para a gente calcular a área do retângulo, base vezes altura. Então, base 10, altura 6. 60, unidade de medida, metros, é a área. Então, metros quadrados. Trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a gente tem 20 mais 10 vezes a altura dividido por 2. Se tratando de multiplicação, eu posso eliminar. Então, 20 mais 10, 30 centímetros, e aqui a unidade de medida ao quadrado. Professora, eu não quero fazer essa simplificação. Posso fazer o cálculo sem utilizar isso? Pode. Então, ficaria 30, 20 mais 10, 30. A altura, 2, dividido por 2. 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 2, 30. Unidade de medida, centímetros. Se tratando de área ao quadrado. Quarta figura. Um losango. Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Diagonal maior, 10, vezes a menor, 6, dividido por 2. 30, 60, dividido por 2, 30. A unidade de medida, metros. Se tratando de área, metros quadrados. E deixei por último o círculo. Área, π, vezes o valor do R ao quadrado, que é o raio. Só que aqui eu coloquei um valor que vai de uma extremidade à outra. Então, esse valor aqui não é o raio, ele é o valor do diâmetro.
Só que a gente já sabe que o valor de diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Logo, o raio é o diâmetro dividido por 2. Na minha formulação, eu quero o valor do raio. Então, é 20 dividido por 2. Então, a área é igual a 3,14. 20 dividido por 2, 10 ao quadrado. A área é igual a 3,14. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Lembrando que multiplicação por 100 anda-se 2 casas decimais. Então, 314, unidade de medida, metros, se tratando de área, metros quadrados. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre volume e especificamente sobre essas unidades de medida, de como a gente vai fazer essas conversões nas unidades de medidas. Então, até a próxima aula e vou colocar para vocês alguns exercícios. Beijos!